sexta leitura da Parashá de Vayeshev foi depois desses acontecimentos e levantou a esposa do seu patrão, os seus olhos para Yosef, ficou de olho no Yosef e ela disse, deita comigo. Todo lugar que está escrito Ahar é sempre próximo, ou seja, depois que Yosef ficou numa alta posição e começou a cuidar de tudo e começou a se enfeitar, logo veio a esposa de Potifar e começou a assediar ele. Vayemaen, e ele recusou e ele disse para a esposa do seu patrão, eis que o meu patrão não sabe nada do que acontece na casa, ou seja, ele deixa tudo na minha mão, tudo que ele tem ele deixou na minha mão, não tem ninguém maior do que eu nessa casa, ele não inventou nada de mim, somente você, que você é a esposa dele, só isso. É a única coisa que eu não tenho acesso e não quero ter contato. Como é que eu vou fazer essa coisa ruim e pecar para Deus? Por que ele cita essa ideia de pecar contra Hashem? Porque ele não era só uma proibição dele específico, como descendente de Abraham ou do povo judeu futuramente, e sim os Bnei Noach, a humanidade já tinha essa questão, essa proibição de relações proibidas, de ter relação com uma mulher casada. E foi quando ela ficou falando para Yosef dia após dia, e ele não escutou para ela de deitar com ela, de estar com ela, ou seja, mesmo deitar sem ter relação, para não querer ficar com ela no mundo vindouro, não queria se amarrar nesse pecado, nessa situação complicada. E foi como esse dia, e ele veio para casa fazer o seu trabalho, e não tinha nenhuma pessoa das pessoas da casa lá na casa. Como assim? Como esse dia? Quando chegou o dia especial, que era um dia festivo, um dia da idolatria deles, que todo mundo foi para a casa de idolatria. E ela falou, não tem um dia melhor para se juntar com Yosef como hoje, porque Yosef nem ia para a idolatria. Então ela falou, eu estou doente, eu não posso ir. Na verdade era para tentar ficar com Yosef. Yosef veio fazer o seu trabalho. O Guimarães traz uma discussão entre Rav e Shmuel. Um falou que trabalho quer dizer o trabalho normal dele. E outro diz que, na verdade, ele estava realmente sucumbindo à pressão. Um jovem escravo com a patroa dele fazendo pressão nele, uma situação complicada, longe da família. E, naquele momento, ele viu a imagem do seu pai. Tem toda uma história na Guimarães do que ele viu. E, por isso, ele falou, não tem como. Por isso está escrito que não estava lá pessoas da casa, mas tinha uma pessoa que não era da casa, que foi a imagem de Jacob aparecendo ali, explicando para Yosef o grande erro que seria se ele sucumbisse para o Yetzer Hara, para a tentação. E ela pegou ele na roupa, falou, deita comigo, e por conta disso, ele largou a sua roupa na mão dela e foi embora. Já que ele não largava ele deixou a roupa e foi embora. E foi quando ela viu que ele largou a roupa na mão dela e fugiu. Então ela começou a gritar, a chamar as pessoas da casa, dizendo, olha, trouxeram um hebreu aí para brincar, para fazer zombarias com a gente. Ele veio deitar comigo e eu gritei para me salvar. Ela fala, vejam, trouxe, não fala quem trouxe, é uma linguagem resumida, mas está falando do marido dela, Ivri, que é do outro lado do Nahar, Bnei Evre, descendente de Evre, né, o hebreu famoso, que é o judeu, que é o diferentão. E foi quando ele escutou que eu aumentei minha voz e chamei, aí ele largou a roupa comigo e fugiu. Mas era a desculpa dela. E ela guardou a roupa com ela até vir o patrão dele para a sua casa, Adonav, né, o patrão de quem? De Yosef, não dela, é o marido dela. E ela falou para ele como essas coisas, dizendo, o escravo hebreu, ele veio para mim, ele chegou a mim, que você trouxe ele para zombar da gente, para fazer essas coisas erradas. Vai lá e ele vem, né, fazer isso, esse escravo que você trouxe, o Urash só arruma a ordem das frases aqui. A Guimara conta que foi no meio que ela estava tendo intimidade com ele, ele falou a mesma coisa que é o que ele quis fazer, o que ele tentou fazer, Kadevarim a ele, como essas coisas. Foi quando eu levantei minha voz, eu chamei, então ele largou a roupa e fugiu. Quando o patrão escutou o que a esposa estava falando, como esses ditos, né, fez o teu servo, então ele ficou muito irritado, vai harapô, esquentou a sua narina, tá, modo de falar, ou seja, se esquentou muito. Porque na hora da relação ele falou isso, Kadevarim, como essas coisas, né, assuntos como esse. Então ele ficou muito, muito irritado. E o patrão de Yosef pegou ele e colocou na prisão, um local onde os presos dos outros prisioneiros do rei ficavam, e ele ficou lá, Bebeit Assor, na prisão. E Hashem continuou com Yosef e desviou para ele, colocou sobre ele uma bondade, deu uma simpatia nos olhos do ministro, do responsável da prisão. Ele era aceito e todo mundo gostava dele, todo mundo que via ele, Kalanava, Hassudá, então tinha essa bondade, quer dizer, ele era muito simpático. E o ministro da prisão colocou na mão de Yosef todos os prisioneiros que estavam na prisão e tudo o que acontecia lá, ele que fazia, ou seja, ele que cuidava, não é que ele fazia tudo, senão ia ser uma escravidão pesada. E sim, Bememre, na tradução do Onkelos, na sua frase, na sua palavra, acontecia as coisas. Ele falava, faz isso, faz aquilo, ele dirigia a prisão toda.
O ministro da prisão não via nada na sua mão, já que Deus estava com ele, o que ele fazia, Hashem dava sucesso por conta disso, já que Hashem estava com ele, então deixava totalmente na mão de Yosef. Então ele estava preso, mas mesmo lá na prisão, ele era simpático, era aceito por todo mundo e era responsável de tudo ali.